Conforme a gente vem falando aqui nos vídeos do canal, estamos vivendo tempos emblemáticos que de uma certa maneira estão repercutindo em nossas vidas muito além do que imaginamos. Isso por conta das influências que os atuais movimentos ou trânsitos planetários estão exercendo sobre a humanidade, principalmente por conta dos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, que por serem muito lentos acabam nos impondo duras provas relacionadas principalmente ao nosso crescimento espiritual, já que são esses planetas que regem a nossa conexão com a tríade superior ou divindade. E assim, conforme eles estão caminhando através dos signos, em passagens que podem demorar até décadas para serem concluídas, acabam tendo uma grande influência sobre as nossas vidas pessoais, já que tais signos representam setores das nossas vidas, bem como também setores da humanidade como um todo. Para vocês terem uma ideia, os aspectos que Urano, Netuno e Plutão estão formando entre si atualmente vão permanecer bastante ativos durante os próximos 7 anos aproximadamente, sendo que quando estes se encontram em movimento direto, manifestam seu potencial divino, inspirador, revolucionário, ao passo que quando se encontram em retrogradação, acabam manifestando as suas sombras como desafios a serem superados, fazendo com que ocorra uma espécie de cobrança kármica na humanidade. Deste modo, concluímos que um período bem desafiador com duração de muitos anos nos aguarda pela frente, o que acaba ficando ainda mais acentuado pelo fato de estarmos vivendo tempos de transição cíclica que chamamos de interregno, entre reinos, entre o velho e o novo, o que acaba fazendo com que tenhamos uma ambiência atual em termos astrológicos semelhante a uma grande turbulência ou uma grande tempestade. O que fica cada vez mais evidente quando observamos os aspectos do céu em conformidade com toda essa confusão humana e planetária do mundo à nossa volta, onde existe um atrito acirrado entre o passado e o futuro, ou antes o humano e o divino. E, na verdade, uma tempestade vigorosa, intensa e demorada, que vai levar ainda mais tempo para passar do que realmente nós gostaríamos. Acaba acontecendo, então, que conforme vamos fazendo aniversário durante esse período conturbado, essas configurações acabam sendo marcadas em nossas vidas pessoais através das nossas revoluções solares, e desse modo se apresentando como desafios a serem superados por cada um de nós no nosso próximo ano de existência, a partir da nossa data natalícia. Segundo a astrologia, nada é passageiro e sempre acaba deixando marcas profundas, já que somos nada mais do que um momento universal, que é aquele assinalado ao nosso nascer, e esse momento vai se repetindo durante todo o tempo de duração das nossas vidas, conforme a nossa carta natal. E esse momento vai se revisando toda vez que o Sol voltar, ou melhor dizendo, retornar ao seu local que determinou seu ponto de partida. E por isso vai receber o nome de Revolução Solar, porque uma vez concluído um ciclo, ele volta ao seu início, volta a reiniciar, volta a reevoluir, volta a ressignificar o aprendizado que realizou até então. Do mesmo modo que acontece com o Sol, toda vez então que um planeta retorna ao ponto de origem onde ele estava no momento em que nós nascemos, acaba ocorrendo uma reavaliação dos valores que esse planeta representa. Então temos os retornos de Júpiter a cada 12 anos, os de Saturno a 29 anos e meio aproximadamente, e assim por diante com outros astros. Quando estes retornam a ser aquilo que eram no momento em que nós nascemos, porém acrescidos da experiência que realizaram nesse período. Então, diferentemente do nosso mapa natal, onde são impressas as nossas tendências kármicas a serem superadas como um todo nessa nossa atual encarnação, na Revolução Solar, que é calculada a partir do momento em que o Sol retorna ao seu grau, minuto e segundo exatos com aquele que assinala o momento exato em que nascemos, nós estaríamos, então, fazendo uma reavaliação de todo o caminho percorrido até então em nossas vidas, em termos de existência, em termos de experiência, e ao mesmo tempo a lançando em direção ao futuro. Diante do que falamos,
É importante, então, a gente compreender que a Revolução Solar não modifica a nossa missão de alma que nos é impressa no nosso mapa natal, que é como se fosse uma espécie de impressão digital, pessoal, imutável e intransferível. Muito pelo contrário, ele a reavalia e reforça, porém sob um outro ângulo de visão, conforme vamos passando pela experiência dos ciclos. Desse modo, então, o fato da gente teoricamente mudar de ascendente a cada ano diz apenas respeito aos setores da vida que receberão mais ou menos destaque durante o próximo período. O ascendente da Revolução Solar é uma espécie de ascendente simbólico e referencial para o período que se inicia. Nada mais além disso. O nosso ascendente verdadeiro continua sendo sempre aquele do nosso mapa de nascimento. Assim sendo, não existe então essa questão de mudar o nosso destino tentando manipular a nossa revolução a partir do local onde estivermos. Nossa missão de alma sempre será obrigatória, apenas as condições para que a cumpramos é que podem variar, mas isso vai depender do nosso aprendizado conforme vamos vivendo. É importante que a gente compreenda isso, principalmente no tocante às questões ligadas aos planetas retrógrados, que existem na nossa carta natal e que representam os nossos resgates kármicos. Muitas pessoas imaginam que uma vez estando então esses astros que estavam em aspectos retrógrados quando nascemos, agora caminhando de modo direto na nossa revolução solar, de um certo modo o karma, o resgate que esses nos trazem, estariam suspensos ou eliminados, ou pelo menos, durante aquele período que agora se inicia. Aí muitos dizem, após o término das leituras, mas isso não muda? Não, isso não muda. Não há como fugir do nosso roteiro de alma, muito menos das nossas prestações de contas. Ocorre que aqui, na Revolução Solar, os planetas retrógrados acabam ganhando um novo significado, talvez diferente daqueles que eles tinham no nosso mapa natal, porque nessa carta anual, estes vão nos indicar aspectos que obrigatoriamente estarão em revisão durante o período que agora se inicia, ao passo que no mapa de nascimento eles nos apontam nossas dívidas do passado a serem saldadas. Deste modo, eles irão revisar nossos compromissos, nossas dívidas de alma. Por isso, na nossa revolução, os planetas retrógrados então vão assinalar a necessidade de um tempo de espera necessário para que haja uma reavaliação obrigatória de valores relativos aos setores que estes regem, nos conduzindo a um período de balanço a respeito das questões que estes representam. De um modo geral, todos os trânsitos planetários em seu conjunto nos provocarão isso, principalmente no tocante aos planetas transpessoais, conforme já dissemos, Urano, Netuno e Plutão, ou seja, eles vão interferir no cotidiano coletivo da humanidade por um lado e em nossas vidas pessoais de modo mais profundo por outro, de acordo com a sua movimentação através dos setores das nossas cartas natais. Falando em termos individuais, por exemplo, se hoje nós temos Plutão retrógrado em Aquário caminhando para Capricórnio, esse movimento é o trânsito atual de Plutão que vai interferir na casa do nosso mapa natal, onde temos essa divisa entre Capricórnio e Aquário. Deste modo, tudo aquilo que diz respeito a Capricórnio, por onde Plutão esteve nos últimos 15 anos, será revisado para que Plutão inicie um novo tempo em Aquário, onde ele caminhará pelos próximos 20 anos. Isso falando sob o ponto de vista coletivo. Percebam que, embora o movimento geral seja o mesmo em termos planetários, para cada um de nós ele vai acabar nos trazendo uma ação ou provocação diferente. Por isso é impossível a gente fazer previsões por signo, dizendo Áries vai acontecer isso, Gêmeos vai acontecer aquilo, Câncer vai acontecer outra coisa e assim por diante, porque não somos um signo, somos uma combinação de aspectos que é única e que é assinalada na nossa carta natal, e não existem duas pessoas com a mesma carta, nem mesmo nos casos dos gêmeos idênticos, que por acaso é o meu, por isso posso afirmar isso com tanta certeza. Hoje a gente costuma ver todo mundo apavorado com a questão do Mercúrio retrógrado e parece que vira meio que um surto coletivo,
onde tudo é culpa do Mercúrio retrógrado. Embora existam outros planetas, mas parece que o coitadinho do Mercúrio acaba sendo sempre o saco de pancadas onde despejamos todas as nossas frustrações. Mercúrio é um planeta rápido e fica retrógrado de 3 a 4 vezes por ano durante 3 semanas de cada vez. Em contrapartida, Plutão, que é o mais lento de todos, fica retrógrado a cada 6 meses do ano, ou seja, praticamente metade das pessoas tem Plutão em retrogradação nos seus mapas natais. Desse modo, então, fica fácil a gente imaginar que quando o Mercúrio retrogradar em alguma casa do nosso mapa, ele vai nos trazer um período de questionamentos relativamente muito menor do que quando ocorre o trânsito retrógrado de Plutão na mesma casa. Porque o primeiro vai nos tensionar por 3 semanas e, em contrapartida, o outro vai nos tensionar por 6 meses. A questão é que, como o Mercúrio é rápido, então esse movimento se torna perceptível para nós. Ao passo que os movimentos dos planetas lentos, por serem muito vagarosos, acabam nos parecendo praticamente imperceptíveis. Então acabamos tendo a impressão que o planeta mais rápido é o mais importante. Só que o trânsito do planeta rápido é superficial, ao passo que o do planeta lento nos leva a transformações muito mais profundas. Portanto, não faz sentido tanto desespero por conta do Mercurinho, quando os planetas lentos, na verdade, é que são nossos grandes agentes kármicos solicitadores. Por exemplo, eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa natal, o que significa que o meu aprendizado e a minha dívida com o coletivo está em desenvolver uma comunicação de modo não convencional, já que sou um desastre com as palavras. Toda vez, então, que o Mercúrio fica retrógrado, para mim é meio imperceptível, porque já estou acostumado com essa energia. E isso vale para todos os outros planetas, exceto Sol e Lua, é claro. Mas, por outro lado, o movimento retrógrado desse astro irá reforçar o aprendizado que ele me desafia a realizar. Quando a gente faz a revolução solar e aparecem planetas retrógrados que já estão nesse movimento no nosso mapa natal, isso significa que esse ano novo que se inicia para nós, estamos tendo uma grande oportunidade de resgatá-los, porque temos a chance de viver aquela energia plenamente. Ou seja, aquilo que no passado poderia configurar algum tipo de obstáculo, agora está nos oferecendo uma grande oportunidade de conscientização através do confronto, já que tais aspectos estarão bastante exacerbados durante o novo período. Em contrapartida, quando na Revolução Solar os planetas que estão retrógrados nos nossos mapas natais agora aparecem em movimento direto, significa que está nos sendo dada uma oportunidade de lidarmos com esses aspectos de uma nova maneira, mas não nos desobrigam de vivenciarmos os aprendizados que eles nos cobram. Por incrível que possa parecer, existem pessoas que não têm nem aspectos tensos, muito menos planetas retrógrados no mapa do nascimento. E a gente então pode imaginar que se tratam de seres bastante especiais, luminosos, praticamente isentos de karma. Só que, contrariamente a isso, tais pessoas não têm desafios na vida, já que tudo flui, e por isso são apáticas, indiferentes e desmotivadas. Certa vez eu atendi uma dessas pessoas e ela me perguntou: mas por que só atraio gente problemática? E eu lhe respondi: porque você não tem problemas nem desafios, então elas aparecem para te dar essa oportunidade. Em contrapartida, já atendi pessoas com 6 planetas retrógrados entre os 10 que temos, nenhum aspecto harmônico no mapa, e estas, para minha surpresa, se mostraram pessoas de uma beleza de alma inesquecível, porque o desafio constante e intermitente para superar todos esses obstáculos as obriga a desenvolver uma força interior descomunal que as torna dignas de admiração e até mesmo portadoras de uma luz especial. Podemos, então, comparativamente aos mapas das pessoas, dizer que ocorre a mesma coisa em relação aos ciclos coletivos, quando as grandes tensões celestes nos possibilitam a realização de grandes avanços em termos espirituais. Percebam que tanto a questão dos aspectos tensos no mapa quanto a questão dos retrógrados implicam em desafios que, uma vez superados, nos darão uma grande oportunidade de salto evolutivo,
já que cada planeta retrógrado que temos deve ser encarado como um mestre, ao invés de uma deficiência. Não significa necessariamente karma bom ou ruim, ou prêmio ou castigo, já que essa questão de bom e ruim está muito associada aos nossos conceitos pessoais, baseados em prazer e dor, que nada tem a ver com a realidade do plano divino. Mas podemos dizer seguramente que um planeta retrógrado é o mestre que se manifesta como rigor para que aprendamos alguma importante lição. Falo isso porque nós estamos vivendo um período de grandes transformações, onde temos planetas muito importantes em aspectos harmônicos entre si, conforme já dissemos, anunciando uma grande mudança que no final se mostrará positiva para todos. Porém, quando olhamos no céu os astros referentes à nossa parte emocional, que nos diz respeito à segurança e valores, tanto pessoais quanto coletivos, percebemos que essa está completamente instável e desequilibrada em termos gerais, reclamando desesperadamente soluções imediatas. Só que essas soluções dependem da conclusão dos trabalhos dos planetas transpessoais que estão retrógrados e que, por serem os mais lentos, nos pedem muita paciência. Quando o céu está tenso e com muitos aspectos retrógrados, é como se estivéssemos de braços atados, impossibilitados de agir no mundo e ainda por cima sendo levados a profundas reformulações interiores. E tensão no céu, então, significa voltar-se para dentro de nós mesmos. Então temos atualmente, em termos coletivos, um emocional imediatista ligado aos planetas pessoais e um espiritual cauteloso associado aos transpessoais ou coletivos. E por conta disso, o imediatista vai ficando cada vez mais ansioso e inseguro, e quando isso acontece, o nosso Kiron pessoal é tocado e assim acionamos todos os nossos ciclos repetitivos de cobranças kármicas apontados nos nossos mapas pessoais. E aí está feita a festa, porque aquele movimento que se refere ao karma coletivo também acaba acionando os nossos mecanismos individuais referentes ao nosso karma pessoal. E assim sendo, toda essa movimentação astrológica acaba desencadeando dois movimentos, um externo e outro interno, tanto quando ela ativa o karma coletivo, como quando ela nos ativa individualmente. Mas se compreendermos isso de modo imparcial, isento de julgamento, e não nos deixarmos envolver por esse movimento, então teremos a grande oportunidade de um grande salto, como a gente vem repetindo incansavelmente aqui no canal. Como então lidar com essas energias e ao mesmo tempo harmonizá-las? Não apenas nesse momento atual, mas também em todos os momentos críticos das nossas vidas, o simples fato de estarmos, de certo modo, imobilizados perante o mundo externo, não nos impede a realização de um grande movimento interno. E aproveitarmos então esse momento em que a Terra se encontra toda revirada para começarmos a criar novas bases interiores a fim de dar suporte ao que queremos construir mais adiante. Assim como ocorre em relação aos ciclos astrológicos, já que é nos interregnos que as sementes são preparadas para serem lançadas no início do novo tempo. Portanto, estamos vivendo dias de reavaliação e planejamento. E planejar o futuro significa conectar-se com a divindade de certa forma. É tempo de lançar novas diretrizes para um novo amanhã em nossas vidas, embora ainda não seja possível vislumbrá-lo, e isso se chama fé. Ou seja, estamos vivendo um momento de gestação de um novo ciclo, um novo tempo e até mesmo uma nova vida para cada um de nós. E quando uma criança está sendo gestada, então iniciamos os preparos para a sua vinda. E assim transformamos nosso momento de espera em ação voltada para o novo. Um grande amigo e mestre certa vez me disse a esse respeito: a gente precisa trazer o novo do plano das ideias para a objetividade. Então, o primeiro passo é colocar esses planos num papel, seja desenhando, escrevendo, elaborando, porque a partir do momento em que ele está registrado, então deixou de estar no plano das ideias e passou para o plano da objetividade, e assim podemos impulsioná-lo. O fato, então, desses aspectos retrógrados estarem ocorrendo não significa, portanto, que a gente tenha que ficar de braços cruzados esperando a onda passar para que possamos agir. Muito pelo contrário,
Podemos e devemos usar esse período em que estes astros se encontram em reformulação para também reformularmos os setores das nossas vidas onde essa movimentação está acontecendo. E assim, ao término desses trânsitos, darmos impulso a um grande momento de nossas existências, muito mais seguros, eu diria, porque as questões ligadas a esse novo acabaram sendo melhor elaboradas, questionadas e direcionadas. Para todas as pessoas que estão me procurando nesse momento, que estamos fazendo essa transição, eu dou praticamente o mesmo conselho. Coloque no papel, estude, elabore, planeje, teça, pinte, desenhe. Esteja sincrônico com a movimentação dos astros. Interiorize-se e veja realmente aquilo que quer, deseja e acredita. Aproveite esse momento para crescer interiormente e no final da turbulência, no final da tempestade, a bonança de uma nova consciência estará pronta para lhe servir de guia numa nova caminhada. Agora mais segura e por isso mesmo com maiores possibilidades de sucesso. Quando a gente está viajando e fazemos uma parada na beira da estrada para comer um lanche, esticar as pernas, percebam que essa parada nos revigora para continuarmos adiante e acaba deixando a viagem mais agradável. Em relação aos aspectos retrógrados agindo em nossas vidas, acontece exatamente a mesma coisa. As paradas e reformulações fazem parte do caminhar e enriquecem a nossa experiência na viagem, portanto não há o que temê-las. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.